Futuro simples em inglês é formado pelo sujeito mais o verbo auxiliar, que é a partícula will, mais o verbo principal. Vamos dar um exemplo. Nós temos a frase com a primeira pessoa do singular, nós temos eu danço, I dance. Se quisermos colocar essa frase para o futuro simples, precisamos acrescentar a partícula will. Como vimos anteriormente, é formado pelo sujeito. Vamos pegar o sujeito da frase aqui, I, mais will, I will, mais o verbo principal sem to, I will dance. Vejamos o presente, eu danço, e o futuro simples, I will dance, eu dançarei, eu vou dançar. Se pegarmos a terceira pessoa do singular no presente, ficará assim. A mesma frase, she dance. Não está correto, porque temos a terceira pessoa do singular, logo temos que acrescentar S ao final. She dances. A mesma coisa acontece com ele, he dances. Vamos colocar essa frase para o futuro simples. She, ela, é sujeito. O que vem depois do sujeito para formar o futuro simples? Muito fácil. Will. She will dance. E você pode perguntar, mas onde está o S? Muito simples. O S vai sair no caso por causa do verbo auxiliar will. She will dance. Então, eu não posso colocar o S. Mas nós temos terceira pessoa do singular e ainda assim eu tenho que tirar o S. Por que isso acontece? Exatamente por causa que quando é colocado qualquer tipo de verbo auxiliar, o verbo vai ficar normal, ou seja, o S vai sair, mesmo que esteja na terceira pessoa do singular, como é o caso de he will dance. Ficará assim. He will dance. Muito fácil. Todas essas frases estão na forma afirmativa. Vamos colocá-la para a forma negativa. Muito fácil. Sempre que eu olho para qualquer frase que venha com qualquer tipo de verbo auxiliar, no caso aqui nós temos o will, poderíamos ter algum verbo to be, poderíamos ter o has, poderíamos ter o could, poderíamos ter can, poderíamos ter shall, poderíamos ter, como eu já falei anteriormente, verbo to be, am, is, are, were and was. Qualquer tipo de verbo auxiliar, nós temos a obrigação de fazer a mesma coisa, muito simples, apenas identificar o verbo auxiliar. No caso do futuro simples, nós trabalhamos com o will, muito simples. Por isso, se encontramos em todas as pessoas esse verbo aparecendo aqui, que é o verbo auxiliar. Esse verbo auxiliar, ele tem a função de colocar o verbo principal para o futuro, ou seja, o verbo auxiliar leva o verbo principal para o futuro. Vejamos como fazer a negativa desta frase. Muito, muito simples. Deixe-me mudar a cor. Fica mais fácil de identificar. Eu, primeiro, para formar negativa, tenho que identificar o verbo auxiliar, que no caso aqui é will. Logo após o verbo auxiliar,
eu acrescento a partícula not. I will not dance. Will mais not é a mesma coisa de want, que é a forma abreviada de will mais not. Geralmente nós encontramos mais dessa forma. Em todos os outros casos faremos a mesma coisa, só identificar o verbo auxiliar e acrescentar not. She will not dance ou she won't dance. Bom, vamos limpar tudo isso aqui. Nós estamos trabalhando com futuros simples, mas eu vou colocar uma frase aqui vou colocar uma frase aqui com o verbo to be. I am a student. Eu sou uma estudante. Ou eu sou um estudante. Onde está o verbo auxiliar? O verbo auxiliar, que no caso será o verbo to be. Se eu quero colocar essa frase para a negativa, eu só preciso identificar onde está esse verbo auxiliar, que no caso aqui é o verbo to be. E acrescentar o not, como nós fizemos anteriormente. Alguns abreviam am, mas not, como aquela forma ain't, que algum de vocês encontra. Essa é uma forma informal, você pode encontrá-la em músicas, mas é considerada uma gíria. É gramaticalmente incorreto usar dessa forma. Eu posso abreviar dessa maneira, mas não como uma junção. Mas em textos formais nós encontramos a forma completa, ou seja, não abreviada. Vamos partir novamente para o futuro simples. Eu serei um estudante. I will, sujeito, verbo auxiliar. Nós precisamos do verbo principal, que no caso aqui vai ser o be. I will be a student. Eu serei um estudante. Vamos colocar essa mesma frase com o verbo to be. I am a student. Eu sou uma estudante. Vamos passar essa frase I am a student para o futuro simples. Ficará I will be a student. Se eu sou um estudante, eu quero dizer que eu serei um estudante. Eu pego o sujeito, verbo auxiliar do futuro simples, que é o eu, verbo principal ser, que é o be do verbo to be, e o complemento, um estudante. Eu serei um estudante. Se eu quero fazer a negativa dessas duas frases, eu simplesmente vou identificar onde está o verbo auxiliar de cada um. Na primeira frase eu tenho aqui o verbo to be am como verbo auxiliar. Na segunda frase eu tenho o will do futuro simples, que é o verbo auxiliar.
Então, após acrescentar esses verbos auxiliares, após identificá-los, eu acrescento a partícula not depois deles. Deixe-me mudar a cor. Onde está o verbo auxiliar aqui, na segunda frase? Will, muito bem. Então, é só acrescentar not. I will not be a student. Eu não serei um estudante. Não podemos parar por aqui. Já vimos as formas afirmativa, negativa e agora vamos para a interrogativa. Então vamos tirar esse not. Vamos deixar na forma afirmativa. I am a student. Eu sou um estudante. I will be a student. Eu serei um estudante. Vamos agora construir a forma interrogativa da primeira frase, que está no verbo to be, que está no presente. I am a student. Eu sou um estudante. Se eu quero colocar essa frase para a interrogativa, é muito fácil. Eu tenho que olhar para o sujeito e para o verbo auxiliar, que no caso aqui é o verbo to be. Falando de uma forma mais fácil, informal, eu tenho que olhar para essas duas partículas, essas duas palavrinhas aqui. Ou seja, o sujeito, não tem nada a ver de palavra, que sujeito, e o verbo to be, que no caso aqui é o verbo auxiliar, que é o verbo to be. Então, o que eu faço com isso aqui? Eu troco esses dois elementos. Eu vou olhar para os dois primeiros elementos da frase e eu vou trocá-los. Eu vou trocar a ordem deles. Note bem como vai ficar. Verbo to be primeiro, sujeito depois, o resto só acrescenta. Pronto, nós temos aqui a nossa frase. Isso está correto? Não, por quê? Está faltando um elemento aqui. O que é que está faltando? Está faltando exatamente o ponto de interrogação. Se você esquecer o famoso ponto de interrogação, vai ficar incorreto. Na segunda frase, a mesma coisa. Sempre que eles pedirem a interrogativa, eu tenho que identificar os dois primeiros elementos, que com certeza é o sujeito e o verbo auxiliar. E eu tenho que fazer uma troca. Will primeiro, sujeito depois. E o que eu faço com o complemento? Apenas copio o complemento. Will Ray be a student? Correto? Não. Ponto de interrogação. Agora sim está correto. Eu apenas coloquei o verbo to be aqui para vocês verem que não interessa em qual tempo verbal esteja, as formas negativa e interrogativa serão construídas sempre das mesmas formas. Para construir a forma negativa, identifica-se o verbo auxiliar e acrescenta o not depois deles. E para fazer a forma negativa e interrogativa, aliás, apenas identificamos os dois primeiros elementos e trocamos a ordem dele. Ficará assim. Deixe-me colocar a forma negativa para ficar completo aqui no nosso quadro.